E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Felipe. Estamos aqui no Código AG7 trazendo para vocês mais um videozão insano. Então vamos lá pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos falar a respeito do filme The Batman, lançado em 2022. Vamos falar a respeito desse filme, a respeito das lições que a gente pode pegar desse filme, que são muitas. Então, vamos começar aí a falar sobre. Cara, a gente dá pra ver claramente assistindo o filme que tem ele não sabe ser o Bruce Wayne, ele só sabe atuar como o Batman. E ele é um ser humano cheio de traumas e tudo mais. Muitas cicatrizes internas, não é tipo como as outras representações do Batman, como um cara playboy e tudo, né? É como se fosse uma dupla personalidade, né? Ele como um Batman, mas também o lado playboy. Esse aqui não, esse aqui ele só sabe ser o Batman, ele não sabe ter a personalidade dele como Bruce Wayne. Ele mostra ser o mesmo cara sempre, tanto como Batman, tanto como Bruce Wayne. Ele não sabe ser aquele playboy como a gente imaginava, então ele é mais considerado um Bruce Wayne emo, tá ligado? Aquela parada toda. Então, mano, no filme, no começo do filme, na verdade, ele é retratado como a vingança. Então, vou explicar basicamente o conceito. A vingança não é a resposta. No começo, Bruce Wayne age como uma figura de vingança, mas percebe que isso apenas alimenta o ciclo de ódio. Ele aprende que ser símbolo de esperança é mais poderoso do que o medo. Por quê? Porque no filme, os próprios criminosos ao redor dele meio que se colocam com ele mesmo. No caso, eles mesmos falam, em certos momentos do filme, eu sou a vingança também, tá ligado? E ele acaba se tocando que ele tá não sendo diferente deles, tá se igualando, tá ligado? É aquela parada toda. Então, a realidade é que a vingança tá fazendo com que as pessoas não sabem de fato quem ele é, se ele realmente quer ajudar ou se ele realmente é igual a eles, entendeu? Então, tem até uma cena que ele acaba salvando um homem no metrô e esse homem tem medo dele, entendeu? Então é um pouco da representação. A lição da vingança não é a resposta, não se perca no ódio. O verdadeiro poder está em inspirar e construir, não em destruir, entendeu? E a vingança estava consumindo ele, entendeu? Então a motivação dele ser o Batman não estava para realmente uma realidade positiva, assim, de combater o crime, tentar fazer a diferença, e sim uma vingança pessoal. Segunda lição, né? Vamos lá, primeiramente explicar a respeito disso. A verdade dói, mas liberta. Ao descobrir segredos sombrios sobre a história da própria família, Bruce é confrontado com a verdade, e isso faz crescer e repensar sua missão. Então, no decorrer do filme, é representado basicamente tudo que envolvia a família Wayne, que não era essa família limpa como imaginava. Era uma família que tinha sim certas sujeiras, né? Que é a própria corrupção envolvida, né? Então, a família Bruce Wayne é corrupta sim. Então a lição enfrente a verdade, por mais dolorosa que seja, é essencial para o autoconhecimento e evolução. Então nem tudo será mil maravilhas. Então a falha, ela faz parte do processo de evolução contínua. Então não temos como fugir disso. É a pura realidade estampada bem na tua cara. Então isso tem que ser levado para a sua visão de crescimento. E não ser alguém frustrado, né? Tem que encarar como de fato um homem que quer evoluir. Terceira, a solidão tem limites. Bruce vive isolado, mas percebe que precisa confiar e se conectar com outros, como o comissário Gordon e Selina Kyle. Então, no filme é retratado, né, um Bruce Wayne muito recluso, muito diferente dos outros Bruce Waynes. E não é à toa que ele, de tanto ele ficar na escuridão, é um Bruce Wayne que tem até dificuldades aí de enxergar, tá ligado? Tipo, dá gasturas, tá ligado? Então ele vive muito como um Batman, então ele é bem reclusivo e é mais na escuridão, tá ligado? Então a lição você não precisa enfrentar tudo sozinho, conexões sinceras fortalecem a jornada. Então ser recluso demais, guardar certas cicatrizes, tipo
certos sentimentos ali de angústia, não é muito legal. Você tem que ter alguém para contar, é sempre primordial. Não é à toa que tem uma cena aí que o próprio, como é que fala, com o Alfred, né? Ele meio que dá uma patada nele, né? Que você não é meu pai, tá ligado? Então tem uma cena nesse filme que trata isso, né? Enquanto que ele é frio com o Alfred, sendo que o Alfred sempre quis o bem pra ele, tá ligado? Então a solitude é sim uma boa companhia, mas a gente sempre vai precisar de alguém. Nunca a gente pense que a gente vai ser 100% independente e achar que a solidão é top. Não é, não é. Ela tem seu lado obscuro. O herói também é humano. Ao longo do filme, o Batman erra, apanha e falha, mostrando um lado mais vulnerável. Então, sim, o filme ele retrata isso muito bem, tá ligado? E a lição é: vulnerabilidade não é fraqueza, erros fazem parte do caminho do crescimento. Então, é justamente isso, né, mano? Errar é humano. O ruim é você errar querendo realmente errar. Então, tudo depende da sua intenção, entendeu? E quando você erra, você tenta o máximo corrigir seus erros, entendeu? Para não repetir novamente, porque ninguém quer passar pela mesma dor, né? Justiça não é igual a vingança, é a quinta lição. O Charada também busca justiça, mas por meios extremos. Isso destaca a importância de como se luta por justiça. Então, o Charada teve até um certo momento que ele queria se unir com o Batman. Por quê? Porque o Batman ele só tinha um propósito dele, era a vingança. Então não era uma justiça. E sim ser o juiz da história. Ele meio que quer apontar o dedo e fazer, tá ligado? Eu sei que tem a origem do Charada e não é uma origem tão simples. Tem uma certa motivação de vilão, mas é justamente isso. O Batman ele começou a ser igualado com os outros, entendeu? Porque ele tinha ele usava como se fosse vingança com um propósito certo, mas na verdade não era um propósito certo, e sim realmente propósito errado, é contra a justiça, né? Então tá aí, o lição: os fins não justificam os meios, ética e integridade são indispensáveis. Justamente, né? Então é isso aí, rapaziada. É um pouco das lições que eu tenho. E ao decorrer do filme, justamente isso. Principalmente ele vai percebendo com seus erros, com certos diálogos, o erro que ele estava cometendo. E ele não queria se igualar a isso. Inclusive tem uma cena que ele intervê a Selina Kyle de se tornar o que ele faria, tá ligado? Há um tempo atrás. Então ele começou a falar: não vale a pena, não jogue sua vida fora, sei lá, tipo, papos desse tipo. Então ele estava percebendo, ele começou a refletir melhor as atitudes dele. Então isso foi muito legal, né? E no final ele tem o seu arco muito bem construído. E no final ele começa a se enxergar não somente como um cara que promove a vingança, né? Por causa de tudo que aconteceu e tudo, não. Ele quer salvar pessoas, então tem uma motivação melhor, né? Então no final do filme ele começa a reconhecer isso, que ele não quer ser somente mais um ali naquele meio que quer buscar somente uma vingança, meio psicopata, tá ligado? Na parada. Não, ele quer ser o cara que faz a diferença, o cara que salva pessoas, entendeu? Ele quer ser um herói. Então no final do filme é construído isso, tá ligado? Então esse filme ele é retratado justamente o lado detetive dele, que é uma coisa que a gente não tinha visto nos outros filmes. Mas eu queria passar justamente essas lições que eu peguei durante o filme, né? Inclusive é um filmaço, o Batman pra mim é um filmaço, mano. Passa muitas mensagens e tudo mais, tá ligado? E esse Bruce Wayne será muito desenvolvido, mas pra mim faz muito sentido esse Bruce Wayne ser desse tipo, considerado um Bruce Wayne bem sad boy do inferno, sad boy do inferno, e também emo, né? Cara, é um cara muito traumatizado, tem muitas cicatrizes internas, entendeu? É um Bruce Wayne que foi órfão de pai e mãe, tem muito sofrimento. E o lado do Batman dele é pra dar um sentido pra vida dele. Então, cara, é muito da hora, mano, a explicação do filme, as lições que o filme tenta passar. E no final é construído, né, que ele começa a entender que ele pode fazer a diferença e ele realmente assume essa responsabilidade. Então, esse foi o vídeo, espero que gostem e gostaram do vídeo, deixe seu like, tamo junto, valeu!